Bem, no segundo exemplo do nosso exercício, ele está se referindo a 2 porquinhos da Índia, um de pelagem preta e curta, aonde ele diz que a cor preta ela é dominante sobre a cor marrom. Então, como nós vimos lá, a característica dominante ela é representada pela letra maiúscula e a recessiva pela letra minúscula, certo? E sabendo que a cor, quanto a pelagem e o comprimento delas, elas são características determinadas por genes que vão obedecer à segunda lei de Mendel. Então, observem aí nessa questão que nós vamos trabalhar a segunda lei, nós vamos trabalhar 2 características ao mesmo tempo. Então, nós vamos ter a cor e o comprimento do pelo. Nós vamos ter na cor a cor preta e marrom, onde o gene representado pelo preto é o M maiúsculo e o M minúsculo. O comprimento, vamos representar o curto pela letra maiúscula, Czão, e o longo pela letra minúscula, Czinho, certo? E o que ele está pedindo? Que a gente determine a proporção fenotípica esperada para os descendentes do cruzamento em porquinhos da Índia duplamente heterozigoto. Então, se eles são duplamente heterozigoto, os seus genes vão estar representados desta maneira aqui. Eles vão ter, para cada característica, eles vão apresentar genes diferentes. Mzão, Mzinho, para a cor preta, Czão, Czinho, para o comprimento do pelo. Então, como nós vamos cruzar, nós vamos ter que identificar primeiro quais são os tipos de gametas que esse gene desses indivíduos pode produzir. Aí nós vamos levar para cá para o nosso quadrado de Punnett aqui, ó, o Punnettzão que eles falam, né, que é o grandão. E aí como a gente vai identificar esses gametas? Nós vamos cruzar aqui, fazer o cruzamento de linha, ó, Mzão com Czão, nós temos um gameta com Mzão, Czão. Novamente, Mzão, Czinho, Mzão, Czinho, Mzinho, Czão, Mzinho, Czão, Mzinho, Czinho, Mzinho, Czinho. Então, esses indivíduos que são duplamente heterozigoto, eles podem produzir 4 gametas diferentes. Então, como é o macho e a fêmea, que são duplamente heterozigoto, então o pai vai ter esse genótipo e a mãe vai ter esse mesmo genótipo aqui. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos cruzar, vamos fazer o cruzamento desse genótipo para ver como esses descendentes eles podem ter esse seu material aí expresso essas características em cada um. Então vamos fazer o cruzamento aqui. Ai, peraí, que eu tô tentando achar uma posição legal para colocar para vocês. Certo. Aqui. Deixa eu dar uma... Então, assim que vai ficar, pessoal, o nosso cruzamento. Olha, observem que eu coloquei a cor preta, a característica da cor preta, o gene de azul, e a característica do comprimento do pelo desses porquinhos de cor vermelha. Vejam como ficou essa distribuição desses genes nesses 16 descendentes aqui. Ele ficou dessa maneira. Por isso que a segunda lei de Mendel, ela diz que esses caracteres, eles se segregam de forma independente. Ou seja, ele vai se expressar em um determinado indivíduo, ele vai ser encoberto em outro indivíduo, ele vai expressar uma característica em um indivíduo, outro vai expressar outra característica diferente. Então, agora a gente vai responder a pergunta do nosso problema, que é determinar a proporção fenotípica. E como nós vamos determinar essa proporção fenotípica? Dessa maneira aqui, ó. Quando ele está falando da questão fenotípica, ele está falando das características que podem ser visíveis, que podem ser observáveis nesses indivíduos. O preto com curto,
preto com longo, marrom com curto, marrom e longo. Então, quais são esses indivíduos que são pretos e curtos dentro desse nosso cruzamento aqui? Todos os indivíduos que são preto e curto não são características que são dominantes, então todos os indivíduos que apresentarem tiverem o gene Mzão traço, Czão traço. Então, todos esses indivíduos que têm essa característica fenotípica preto curto, o genótipo dele vai ser Mzão traço, Czão traço. Por quê, professora? Porque ele pode ser um homozigoto, Mzão, Mzão, ou Mzão, Mzinho, Czão, Czão ou Czão, Czinho. Então, vamos marcar aqui no nosso cruzamento. Quem são esses indivíduos que têm pelo preto e curto? Olha, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nós vamos ter aqui desses indivíduos que têm a característica pelo preto e curto com genótipo de característica dominante M e C, nós vamos ter uma proporção de 9 indivíduos para 16 descendentes desse cruzamento. Para os indivíduos que vão ter pelo preto e longo, esses indivíduos aqui, eles vão expressar. Preto é uma característica dominante, então ele vai ter o gene Mzão traço, e longo é uma característica recessiva, então vai ser Czinho, Czinho, certo? Vamos marcar agora aqui no nosso cruzamento quem são esses indivíduos que vão ter. Lembrando que aqui ele pode ser Mzão, Mzão ou Mzão, Mzinho, certo? Então vamos no nosso cruzamento. Nós vamos ter aqui, ó, 1, 2 e 3 indivíduos. Então, nós vamos ter 1, 2, 3 indivíduos que vão nascer desse cruzamento, desse duplo heterozigoto aí, com a pelagem preta e longa. Então, vamos voltar para cá, para a nossa resposta. Desses indivíduos que têm pelo longo e preto, 3 indivíduos desses 16 descendentes nasceram com a característica preto e longo. E a mesma forma você vai fazer para os indivíduos de pelo marrom e curto. Quem são esses indivíduos de pelo marrom e curto? Marrom, nós sabemos que é uma característica recessiva. Então, ele vai ter o gene Mzinho, Mzinho, o comprimento de curto não é uma característica dominante, então ele vai ser Czão traço. Por quê? Ele vai ter a característica de Czão, Czão ou Czão, Czinho. Vamos voltar aqui para o nosso quadrado. Quem são esses indivíduos? Ó, 1, 2 e... Cadê o outro? 1, 2... Ah, aqui, ó, 3. Ó, 1, 2, 3. Então, esses indivíduos que têm pelo marrom e curto, eles têm desses 16 que descendentes desse cruzamento, 3 vão nascer com esse pelo marrom e curto. E marrom e longo? Marrom é uma característica recessiva, longo também é uma característica recessiva. Então, esse indivíduo ele vai apresentar 2 genes homozigoto recessivo, certo? E o único que nasceu aqui com essa característica é esse indivíduo aqui, ó. Então, um indivíduo dos 16 descendentes nasceram com pelo marrom e curto. Então, essa seria a forma correta desse cruzamento, tá bom?